Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Você vai participar do estudo do livro mais maravilhoso do mundo, a Bíblia, a Palavra de Deus. Finalizamos o estudo do Velho Testamento e já começamos o do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros são chamados Evangelhos, porque anunciam as boas novas de Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala sobre Jesus, portanto, os Evangelhos são o coração da Bíblia. Para iniciar o estudo do Novo Testamento, faremos uma introdução aos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro, observe que os 4 Evangelhos falam sobre Jesus Cristo, apesar de certos episódios terem sido mais interessantes para uns do que para outros. Tenho certeza que se você estiver interessado num grande homem, vai querer ler tudo sobre ele, não? Você não acharia estranho se não fosse mencionada a data do seu nascimento, nem os seus primeiros 30 anos de vida? Mesmo considerando que essa biografia abordasse seus maiores feitos em 3 dos seus 33 anos de vida, ainda assim você acharia estranho que o biógrafo não falasse do seu nascimento até os seus 30 anos. Nos evangelhos de Marcos e João, o nascimento de Jesus e os seus primeiros 30 anos de vida sobre a terra não são sequer mencionados. Mesmo assim, esses 2 evangelhos são considerados biografias de Jesus. No evangelho de Mateus, 1 capítulo e meio é dedicado a alguns poucos dados sobre o seu nascimento. Quando lemos o evangelho de Lucas, encontramos 2 capítulos que falam sobre o seu nascimento e um pouco sobre um pequeno incidente que aconteceu antes de Jesus chegar à idade adulta. Somados, os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João totalizam 89 capítulos, sendo que 4 cobrem o seu nascimento e o período anterior aos seus 30 anos de idade. 85 desses capítulos falam sobre os 3 últimos anos de vida de Jesus. Destes 89 capítulos, 27 falam sobre a última semana da vida de Jesus. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Os primeiros 12 capítulos, que correspondem à metade do livro, falam sobre os primeiros 33 anos da vida de Jesus. Do capítulo 13 até aproximadamente a metade do livro, lemos sobre a última semana da vida de Jesus. Isso significa que quando João escreveu sobre Jesus, dedicou metade do seu livro aos últimos 3 anos da vida dele, sem se preocupar em falar do período que vai dos 30 anos de Jesus. E depois metade do livro é dedicada à última semana da vida dele. Nessa leitura que você fará dos evangelhos, observe onde está a ênfase de cada escritor. Procure observar o que era mais importante mencionar para cada um deles. Nós enfatizamos muito o Natal. Os autores dos evangelhos enfatizaram muito a Páscoa e não falaram muito sobre o Natal. Eles não falaram muito sobre o nascimento de Jesus, mas, em compensação, escreveram muito sobre a última semana de sua vida, quando ele morreu e ressuscitou. O fato deles não terem escrito muito sobre o nascimento, nem sobre a vinda até os 30 anos, nos ajuda a entender sobre o que os evangelhos falam realmente. Costuma-se dizer que os evangelhos são biografias de Jesus porque toda a informação que temos sobre a vida dele vem desses 4 livros, mas, como já destaquei antes, esses livros não são biografias típicas. No geral, uma biografia não ignoraria o nascimento nem os 30 primeiros anos de uma pessoa que viveu apenas 33. Tecnicamente, esses livros não são biografias. Eles são evangelhos. Por que eles são chamados evangelhos? Porque eles anunciam as boas novas de que Jesus veio ao mundo. Foi assim que Marcos relatou. Ele não mencionou o nascimento nem os 30 primeiros anos de Jesus. Ele simplesmente disse: Jesus veio. Pense nisso. Dividimos a história da humanidade em 2 partes. Antes e depois da vinda de Jesus. Antes de Jesus ter vivido na terra e depois de Jesus ter vivido aqui. Dá para imaginar viver uma vida tão intensa ao ponto de dividir a história do mundo? Isso sim é causar impacto na história, hein? A vinda de Jesus ao mundo foi um fato muitíssimo importante.
No primeiro capítulo do seu Evangelho, quando João apresenta os 30 anos de Jesus ignorando seu nascimento e sua vida até esta idade, ele nos apresenta Jesus com essas palavras: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estudamos esses evangelhos, observamos que eles não são simples biografias de um grande homem que viveu na Terra durante 33 anos, 2000 anos atrás. Eles são evangelhos e anunciam as boas novas de que Jesus veio e, quando veio, ele, que era o Cordeiro de Deus, veio ao mundo para levar todos os pecados. Ele veio para resolver o nosso problema com o pecado. De acordo com os evangelhos, é por isso que a vinda de Jesus ao mundo é tão importante. Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento com os 4 evangelhos, tentarei enfatizar o que esses autores das Escrituras enfatizaram. Procure observar nos evangelhos o que chamamos de as crises de Cristo. Eu me refiro ao seu nascimento, batismo, tentação, transfiguração e, principalmente, a sua morte, ressurreição e ascensão. Consideramos que dessas crises na vida de Cristo as mais importantes são sua morte e ressurreição. Assim como no Evangelho de João, os outros evangelhos usam metade dos seus conteúdos descrevendo a morte e ressurreição de Jesus. A última semana da vida de Jesus é demasiadamente importante para os autores dos evangelhos, porque foi a semana em que Jesus se tornou Cordeiro de Deus e solucionou o problema do pecado no mundo, morrendo na cruz. Lendo os evangelhos mais atentamente, descobrimos que Jesus foi um homem com uma missão. Ele sabia muito bem qual era a sua missão. Lendo os evangelhos, ouvimos Jesus contar por que veio ao mundo, qual era o seu propósito e qual era a sua missão. Descobrimos também que ele não tinha nenhuma dúvida a respeito de qual seria ela. Por exemplo, lendo o Evangelho de João, descobriremos que Jesus foi um homem determinado. Vemos isso expresso no capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha conversado com uma mulher junto ao poço de Samaria que experimentara o novo nascimento. Jesus tinha mandado os apóstolos para uma vila para providenciarem alimento. Quando eles voltaram, Jesus recusou a comida. Aparentemente, ele só queria ficar sozinho para ter aquela conversa com aquela mulher. Quando Jesus recusou o alimento que os apóstolos lhe ofereceram, ele disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. No capítulo 5 de João, Jesus está debatendo com os líderes religiosos e diz: A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Depois, ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4, no final dos seus 3 anos de ministério, quando Jesus foi para o jardim do Getsemane e, enquanto orava, ele suou gotas de sangue. Suas palavras foram as seguintes: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que declaração profunda essa, não? Jesus teve uma vida exemplar e nos mostrou como viver. Ele nos mostrou qual é o propósito da existência humana. Vocês já ouviram o credo de várias igrejas cristãs que dizem: o principal propósito do homem é glorificar a Deus e usufruir para sempre da sua presença. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. O que isso significa e como fazemos isso? No final da sua existência irrepreensível, Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus morreu na cruz, suas últimas palavras foram: Está consumado. E depois acrescentou: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Anos atrás, o missionário foi martirizado no Equador junto com 4 de seus amigos. Seu nome era Jim Elliot. Ele tinha formação universitária, teria uma bela carreira, e ouviu de várias pessoas que não deveria ser um missionário porque ele era muito inteligente, muito bem preparado profissionalmente. Realmente ele era um jovem brilhante. Ele e seus 4 amigos foram atacados pelos índios Auca que esquartejaram seus corpos. Um destacamento militar foi enviado com o propósito de encontrá-los. Os pedaços de seus corpos tinham sido jogados no riacho dentro da floresta. Quando o corpo de Jim foi encontrado,
grande parte já tinha sido devorada pelos peixes. O destacamento de busca também encontrou o diário de Jim Elliot. Nesse diário, manchado pela água, havia as seguintes palavras: quando se cumprir o propósito e o plano de Deus para a hora da sua morte, vigie, para que a única coisa que reste para você fazer seja mesmo morrer. Será que você entende o significado das palavras de Jim Elliot? Jesus viveu uma vida perfeita, e durante toda a sua vida ele teve essa determinação em fazer a obra que o Pai queria que ele fizesse. Dia após dia ele dizia: tenho que realizar a obra de quem me enviou, porque a noite vai chegar, quando ninguém mais poderá trabalhar. Quando Jesus estava no final de sua vida aqui, ele disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Outra crise de Cristo foi sua transfiguração. Está escrito que, quando Jesus foi transfigurado, ele se encontrou com Elias e Moisés. É aí que o Novo e o Velho Testamento se encontram, no Monte da Transfiguração. Imaginem, Moisés aparece, Elias aparece e Jesus está lá. Jesus foi transfigurado. Pedro, Tiago e João também estavam lá. Quando Pedro vê Moisés, Elias e Jesus totalmente transformado, ele fica sem saber o que dizer. A Bíblia registra, ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. Mesmo assim ele diz: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Como ele não sabia o que dizer, acabou falando isso. Deve ter sido uma experiência e tanto estar no Monte da Transfiguração. Em sua segunda carta, Pedro conta que esteve no monte com Jesus e que nunca esqueceu aquela experiência. Jesus tinha se encontrado com Moisés e Elias. Eles sabiam o que dizer. Preste atenção nestes detalhes quando estiver fazendo a sua leitura dos evangelhos. Quando Moisés e Elias conversaram com Jesus, eles falaram sobre a morte dele, que aconteceria em Jerusalém. Você encara sua morte como uma tarefa a ser realizada? Quando Jesus encerrou sua vida terrena, depois de ter vivido uma vida perfeita aos olhos de Deus, Jesus pôde dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pense nisso, temos que ficar por aqui até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.